Muito legal. Tudo aqui está entrando num sentido que, assim, eu tenho uma opinião sobre testes, né? A gente tem no SEO que alguns gestores, algumas vagas, elas fazem um teste técnico, né? No analista. E aí eu tenho uma opinião pessoal de que, assim, uma entrevista bem feita, com perguntas bem feitas, entendendo o comportamento ali de soft skill e hard skill de um candidato, e tendo uma pessoa técnica junto com a pessoa de RH, na minha opinião, não é preciso fazer um teste, porque se você faz uma estrutura muito sólida e muito clara, e você faz as perguntas certas, você consegue entender todo o comportamento e toda a capacidade técnica e analítica de um candidato. E aí você consegue ter um overview geral sobre esse candidato. E eu queria entender, assim, com você, Jorginho, e com você, Jennifer, na visão de vocês, fazer um teste técnico para entender as habilidades técnicas de um perfil. O que vocês acham disso? Qual a opinião de vocês em relação a isso? Eu acho uma pergunta bem legal. Eu acho que depende muito da forma como você vai estruturar o processo de seleção. Eu acho que, pensando até na experiência do candidato, eu acho que teste ele é válido, mas tem que ter um olhar muito amplo assim do processo. Numa avaliação técnica, principalmente, aqui na Corbis a gente sempre se baseia, por exemplo, no portfólio, né, para entender o currículo, a trajetória. Acho que testes eles são importantes, mas eu super entendo e sou super apoiadora que em uma entrevista bem estruturada e bem alinhada a gente consegue explorar muitas informações do perfil da pessoa, que é muito comum em processo de seleção, a gente tem aplicação de testes, né? Por exemplo, a gente tem o DISC, ou dependendo da vaga, né? Algum teste mais psicológico para entender o perfil, a personalidade. Mas eu sou super adepta que uma boa entrevista, né? Com perguntas-chave, você consegue ter uma noção do perfil da pessoa para avaliar mesmo a parte mais comportamental. Em relação aos testes técnicos, eu também sou adepta de que avaliar o portfólio, talvez ter uma primeira conversa com a pessoa, explorar todos os pontos, e até no processo de seleção, né, ter o apoio de uma figura técnica, um chapter, por exemplo, de SEO, é super válido para a gente realmente entender a profundidade técnica dessa pessoa, e aí só num cenário realmente de não ter tanta segurança, ou entender que seria positivo até para a experiência do candidato, entender um pouquinho mais da posição em si, qual que vai ser a dinâmica, aí a gente aplica, por exemplo, um teste. Mas a gente tenta esgotar, num primeiro momento, todas as possibilidades e fontes que a gente tem de uma entrevista, né? De entender um pouco mais o perfil pessoal da pessoa e a parte técnica também. Boa. Excelente, Jennifer. Pode ir lá. Vai lá, Jorge, depois eu falo. Boa. Então, com relação a teste, né, esse paradigma, né, é bem interessante. Dado que, tipo, 80% das pessoas são demitidas, né, por soft skills e não por hard skills, por que a gente continua avaliando tecnicamente, né? Eu acho que esse é o principal incômodo. E um segundo incômodo que todo mundo que é submetido a um teste é, poxa, essa empresa está me aplicando esse teste porque ele quer pegar o meu conhecimento e aplicar no meu dia a dia, né? São duas hipóteses que são válidas e a gente, como profissional de dados, a gente precisa observá-las, né, com maior distanciamento, né? No sentido de, poxa, calma aí. Por que essas perguntas são feitas, né? Por que a gente precisa, hoje, ter uma amostra de teste? O exemplo que a Jennifer trouxe é muito legal. Se a pessoa ela tem, por exemplo, um portfólio, né, de acordo com a Universidade de Wharton, que tem um curso especialista em People Analytics que eu fiz, né, quando a gente mede a correlação, tá, de modalidades de avaliação num processo seletivo com a performance da pessoa, né, do indivíduo posterior àquela vaga, exemplos de trabalho, né, ou seja, portfólio, análise de portfólio, é uma das maiores correlações. A segunda maior correlação são os testes de habilidades cognitivas e o terceiro são entrevistas estruturadas, né? Ou seja, se a gente faz de fato esses três elementos casados, né, e bem organizados, a gente consegue sim medir performance. Porém, um ponto que a gente precisa dar um passo atrás e entender é, por exemplo, vamos supor, tá, que o Newton fez 10 entrevistas de SEO naquele dia, a primeira entrevista ele fez com uma qualidade,
beleza? Na 10ª ele já não conseguiu fazer com a qualidade que ele tinha. Como o Newton, que é um humano, ele vai conseguir, por mais que tenha um outro humano, avaliar corretamente todas as 10 pessoas. Será que é justo para a primeira pessoa e para a 10ª pessoa? Né? E aí eu não tô defendendo, tá, o teste técnico, pelo contrário. Eu só estou querendo trazer contextos, né, do porquê que um teste técnico, se for aplicado de maneira correta e não abusiva, ele pode sim ajudar no processo seletivo. Por exemplo, se você trabalha numa empresa, num Nubank da vida, né, que deve receber para uma vaga 1000 inscrições, cara, eles precisam de algum teste técnico. E provavelmente esse teste técnico vai ser automático. Ah, não, Jorge, a minha vaga eu só recebo 5 inscrições. Cara, faz no tete-a-tete, sabe? Faz no mano a mano, conhecendo a pessoa, né? E focando de fato no soft skills. Mas se tua vaga, tipo, tem 1000 inscrições, dificilmente você vai conseguir escalar o seu processo seletivo, sabe? Então, como que eu consigo escalar o meu processo seletivo, torná-lo mais humano, dar peso sim para o soft skill e também respeitar a qualidade técnica de cada indivíduo, sabe? Eu acho que são pontos que a gente tem que entender, né? Antes de falar assim, eu não gosto ou eu gosto, sabe? O porquê que essas dores existem, se essas dores existem no seu contexto de trabalho, e aí se sim, a gente começa a falar, tipo, poxa, no meu mundo faz sentido o teste técnico. Não, no mundo de uma outra empresa, não faz. Então, beleza. Show? A gente recebeu uma pergunta do Marco, né? E aí ele está perguntando se a gente aplica teste, né? Se o candidato ele não tem todos os skills, mas que é um candidato, por exemplo, que apresenta potencial para desenvolvimento, né? Já que o mercado é carente desse profissional. E aí, Marco, a pergunta é que sim, mas é justamente depois da gente fazer essa avaliação. E aí, nesse caso, onde é um profissional que a gente identifica no processo de seleção, talvez seja uma pessoa que não tem tanto uma vivência, eu acho que o teste ele é super válido e interessante. Acho que não só para a empresa, né, que está fazendo o processo de seleção, mas para o candidato, né? Eu imagino que sempre um teste no processo de seleção, ainda mais para quem está iniciando, eu acho que é uma forma de aprendizado. Talvez seja até um case também que você pode colocar no seu portfólio. Então, nesses casos, quando é assim, a gente costuma aplicar teste pensando também na experiência do candidato e como ele vai poder aproveitar essa oportunidade que ele teve. Porque quando você está fazendo teste, você tem todo um processo de aprendizagem, de execução. Então, a gente entende que nesse cenário você vai aprendendo também com essa experiência. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.